Vamos assistir aqui Sonic Frontier salvou a franquia e eu te mostro por quê. Bora lá. Eu acho que eu já vi esse vídeo, vamos descobrir agora. Essa é a história de como Sonic Frontier se tornou o jogo mais importante para a franquia das últimas décadas. Acho que não. Sonic Forces, o jogo anterior da saga principal, tinha decepcionado. Ele prometeu ser a volta da franquia a um tom mais maduro, com toda uma temática de mundo dominado pelo Eggman e o pessoal do Sonic formando uma resistência. Era uma ideia boa, mas Sonic 7AM conseguiu executar essa ideia bem melhor. Então quando vazou que o próximo jogo da franquia seria em mundo aberto, a gente ficou com o pé atrás. Ainda mais quando a primeira gameplay publicada do jogo parecia uma espécie de Sonic Forces 2 Open World Edition. Eu sei que a galera fala pra eu testar, né? Mas, curiosamente, conforme mais trailers e gameplays foram saindo, o jogo parecia melhor? Por fim, em novembro de 2022 é lançado Sonic Frontiers, mas e aí? Será que no final toda essa jornada de altos e baixos valeu a pena? A música é muito boa. A música é muito boa, cara. Eu cresci jogando jogos 3D do Sonic. Como eu sempre curti um bom jogo de plataforma, os do Sonic acabavam se destacando muito pra mim, por todo aquele... Cara, isso foi um gênero que eu nunca tive muito interesse. Estranho, né? Plataforma 3D especificamente eu nunca tive interesse. Apesar de que 2D eu joguei quando eu era pequeno, mas também nunca renovou o meu interesse. Eu fui pros RPGs. Ritmo mais rápido, pelo quão icônicas e criativas eram. Nossa, eu acho esse jogo horrível. Eu já tentei jogar ele, é uma bagunça do caralho, você solta o controle e o Sonic faz tudo, horrível. Meu Deus, desculpa, fãs de Sonic, vocês tiveram uma série de jogos muito duvidosos. As fases, as músicas que eram Mas as músicas são hype pra caralho. marcantes pra caramba, sempre tinha uma boa história, os personagens com seus próprios arcos, os finais que tinham aquela baita pegada shonen e até É mesmo horrível esses... aquele jogo, horrível. Nossa, eu odeio esses jogos que a câmera fica atrás do Sonic e vira esquizofrenia. Não tem como, gente, não tem como. Qualquer um que não tem autismo não consegue jogar. Essa é a verdade. spin-offs entregavam uma experiência bem completinha. Sonic era único, e aquilo definiu pra mim a mais pura essência dessa franquia. O problema é que essa essência se perdeu. Lá pra década de 2010 as coisas mudaram. Aquele toque shonen foi substituído por algo mais infantil, os jogos pareciam menos ambiciosos, muitos dos personagens só sumiram e as histórias se tornaram rasas. Era quase sempre algo como o Sonic e o Tails indo atrás de acabar com os planos do Eggman. E aí ficava muito previsível. Não era... Olha, mano, eu curti a maioria deles. Ô, Lonely, eu tenho uma péssima notícia pra você. Você acabou de ter um diagnóstico relâmpago de autista aqui na live. aquela simplicidade bem feitinha, era algo genérico e raso, era algo que simplesmente não se encaixava com Sonic, porque ele não era assim. Sonic costumava contar com boas histórias e personagens, até mesmo spin-offs de corrida, e isso era uma das razões pra eu curtir tanto essa franquia. Mas quando os jogos começaram a perder isso, ficou aquela sensação de que eles estavam desperdiçando o potencial do universo, dos personagens que foram construídos lá atrás. Sonic Forces tentou recuperar isso, ele tinha uma boa proposta, mas teve uma má execução. Todo o chat do Narras tem autismo, então? Percebeu isso agora? É difícil levar a história a sério quando o jogo diz que o Sonic foi Vai torturado. perder sua fanbase de Sonic? Eu tô comentando um fato. Inclusive, eu acho o Sonic legal. Né? Eu não gosto de muitos jogos de Sonic porque não são meu estilo. Não vou falar que eles são ruins necessariamente, né? Mas não são meu estilo de jogo. Eu acho muito confuso. Mas eu acho o Sonic um negócio muito bacana. Já vi vários vídeos aqui. Inclusive, as mídias de Sonic que não são de jogo tendem a me agradar mais do que as de jogo. Aquele trailer lá que a gente viu do Sonic Kart, o trailer do Shadow fazendo drift, pô, a gente foi uma das melhores coisas que já vi na vida, muito foda. Pelo Eggman por meses, e a cena seguinte é literalmente o Sonic fazendo piadinhas na cela dele. Foi exatamente por esse declínio nas histórias que uma coisa me chamou atenção no Frontiers. Uma das primeiras informações que tivemos sobre ele após o seu anúncio era que Ian Flynn estaria escrevendo o jogo. Ele é escritor de quadrinhos do Sonic há muitos anos e faz um trabalho incrível exatamente por... Eu vi gente falando que ele faz trabalhos bons e trabalhos ruins. Não sei se só um recorte muito específico de gente reclamando dele no meu chat,
ou se realmente é divisível. Conhecer muito bem o universo e os personagens. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Portanto, a história de Sonic Frontiers muito provavelmente estaria em boas mãos. E a confirmação disso veio mesmo antes do jogo ser lançado. Sonic Frontiers Prologue Divergence, um curto animado A gente viu, muito bom. focado no Knuckles, lançado poucos dias antes do lançamento do jogo. E pra mim essa foi a melhor animação que a gente já teve nessa franquia, sem exagero. O Knuckles aqui, em apenas 6 minutos, não só conseguiu ter bem mais desenvolvimento e profundidade do que nos jogos das duas últimas décadas, como também levantou questionamentos bem interessantes. Who built this shrine to the emeralds? And where did they go? Ok, isso é definitivamente muito promissor. É se propor a desenvolver mais da lore central da franquia. Ok, já me vendeu o jogo. Partindo pra ele, tudo que nos é apresentado inicialmente é que alguma coisa levou as Esmeraldas do Caos a irem parar nas chamadas Starfall Islands, e o Sonic, o Tails e a Amy, indo investigar, são sugados por um buraco de minhoca e acabam ficando presos no chamado cyberespaço. Sonic é o único que consegue escapar e chegar nas Starfall Islands. Lá, ele se depara com uma voz bizarra no céu que começa a guiá-lo, mas ela não dá nenhum contexto pro Sonic, então ele tá tão perdido nisso tudo quanto a gente. E isso, somado ao prólogo do Knuckles, ela gera um monte de perguntas na sua cabeça e vaza sem elaborar. E mesmo progredindo na história, várias outras perguntas vão aparecendo, perguntas que inclusive vão surgindo conforme você nota vários detalhes e padrões curiosos nas ilhas. Qual é a desse símbolo, afinal? As próprias ilhas, indiretamente... E que esse é o Sonic... Breath of the... Qual que é o ouriço em inglês? Breath of the Hedgehog, porra. What the fuck? Até a Sonic tá na pegada do Breath of the Wild. Contam uma história, e essa experiência de explorar, descobrir e teorizar é muito gostosinho. É definitivamente algo novo nessa franquia e eu adorei. Outro aspecto que eu particularmente curti pra caramba é a atmosfera do jogo. Quando a gente começa a investigar a ilha lá nos primeiros minutos, tá rolando uma chuvinha de fundo enquanto toca um pianinho meio melancólico, mas muito bonito. Pior que esse jogo é muito Breath of the Wild Slop, eu odeio ele. Eita porra, o cara elogiando, falando que foi o jogo top e meu chat xingando o jogo, que isso? Que isso? Saiu quando esse jogo? É uma Ele atmosfera falou, mas eu esqueci. mais cinza, que contrasta muito com a maioria dos jogos do Sonic, mas que eu simplesmente amei, exatamente por ser algo diferente do habitual. Pra quem acompanha 2023? Caraca. É recente pra caramba o jogo, então. a franquia sabe que raramente eles faziam ligações a outros jogos. Eu diria que a maioria dos jogos tinha uma experiência mais standalone, uma história fechadinha do começo ao fim. Se por um lado isso é bom porque acaba sendo mais atrativo pra quem nunca jogou um Sonic, Mano, esse jogo é esquizofrênico demais. Não tem como, desculpa. é ruim porque quase não cria uma linha de continuidade e fica aquela impressão de que os eventos de cada jogo acabam sendo ignorados. Foi aí que Sonic Frontiers resolveu corrigir isso. Em vários momentos Esse jogo é vazio, só viciado em Sonic adora. As missões são pura perda de tempo. E conspiração não, polêmica nos comentários do chat. da jornada, o jogo faz várias referências e menções a jogos anteriores, personagens de quadrinhos e até spin-offs, criando ligações com eventos anteriores, tornando muita coisa canon e gerando uma linha do tempo mais organizada e coesa, criando finalmente uma continuidade entre os jogos. É algo simples, mas que definitivamente a franquia estava precisando. Todos os personagens aqui também não só foram corrigidos, mas também foram escritos com maestria. Eles finalmente tiveram suas caracterizações feitas da maneira certa, como também ao longo da jornada passam por conflitos internos e vão superando cada um deles ao longo da jornada. Finalmente eles voltaram a ter os seus próprios arcos de desenvolvimento, assim como nos velhos tempos. E até mesmo o Eggman recebeu uma profundidade que eu nunca tinha visto nessa franquia. E inclusive, um dos personagens aqui foi corrigido de uma maneira tão genial que se eu me aprofundasse nisso, acabaria dando spoilers. Mas se você jogou, tu sabe a quem eu me refiro.
Ian Flynn foi um gênio em como ele corrigiu e usou isso para desenvolver ainda mais esse personagem. O Sonic aqui também aparenta estar bem mais maduro, não só pela nova direção de dublagem do Roger, mas também como pela forma que ele se comporta com os outros personagens, sendo mais cuidadoso e atencioso. Por falar nisso, as interações dele com os outros personagens são excelentes, principalmente depois de anos com personagens mais rasos que os meus primeiros roteiros do canal principal, né? Uma simples interaçãozinha de rivalidade entre o Knuckles e o Sonic já foi o suficiente para arrancar um sorriso do meu rosto. Sonic Frontiers também resolveu quebrar uma fórmula clássica dessa franquia, a fórmula de Super Sonic só no final para enfrentar o último boss. Aqui a gente enfrenta todos os boss na forma Super. Isso permitiu que o jogo explorasse ao máximo essa transformação e os próprios chefões. Aqui eles são titãs, algo numa escala bem maior que um tradicional robozinho do Egg. A vibe que eu tive vendo um pouco desse jogo em alguns momentos, e até agora nesse vídeo, é que apesar de ter um negócio meio Breath of the Wild, eu também senti um pouco de Shadow of the Colossus. E o jogo deixa claro que o Sonic só vai conseguir bater de frente se tiver com as esmeraldas. Então a gente precisa delas logo no começo. Não só essa é uma Já que o Sonic tá sozinho no mundo, em ruínas e tal, coisas do tipo assim. Estrutura nova para os jogos, como as próprias batalhas também são. Nada de só ficar invencível voando e atacando pontos específicos. Aqui a gente já parte pro braço, com golpes e coreografias tiradas literalmente de um Dragon Ball, ao som de um baita metal na voz do Killing Queen, vocalista da Sleeping with Sirens. Sonic Frontiers elevou absurdamente o nível das batalhas contra chefes, e de quebra entregou uma das melhores representações do Super Sonic de toda a franquia. Mas Super Sonic é muito foda, né? Não tem como. Farma muita aura. As músicas de Sonic também são muito boas. Ok, dessa vez o Sonic estaria indo pra um jogo de mundo aberto, mas a questão é, ele sequer funcionaria em um jogo desse gênero? Acho que o grande problema do Sonic é a velocidade do Sonic, né? É um dos apelos, mas também um dos grandes problemas de game design que qualquer designer vai ter que solucionar, e não é nada fácil, porque trivializa tamanho. E isso é um negócio muito complicado de se trabalhar em um jogo. A dúvida surge por conta das fórmulas de gameplay que os jogos do Sonic tiveram até hoje. Temos três principais fórmulas. A fórmula dos jogos clássicos 2D. 2D funciona muito melhor. Na hora de trabalhar isso, né? Funciona na palavra certa. Em 2D é muito mais fácil trabalhar essa questão de velocidade do que mapas 3D. Fórmula Adventure, que introduziu o Sonic ao 3D com um foco maior no platforming rápido. E por fim, a fórmula Boost dos jogos modernos, com um foco maior em velocidade e em passar a fase o mais rápido possível, destruindo tudo pela frente. A fórmula Boost dificilmente funcionaria bem num ambiente aberto, porque como ela tem um foco maior na velocidade, ela sacrifica muito da precisão para fazer curvas e seções de plataforma. Por outro lado, a fórmula jogo meio assustador. Adventure tem uma melhor precisão nesses quesitos e funcionaria bem melhor num ambiente aberto, mas isso iria sacrificar toda aquela velocidade da fórmula Boost. Por isso eles optaram pela melhor alternativa, uma fórmula nova, que inclusive é ótima. O que eles fizeram aqui foi uma mesclagem entre a fórmula Adventure e a fórmula Boost. Você consegue acelerar pelo cenário com uma ótima velocidade, assim como também consegue fazer curvas e seções de plataforma sem nenhum problema. Eles conseguiram fazer um ótimo equilíbrio entre as duas fórmulas e entregar um controle bem realmente, esse jogo, eu nunca tive interesse nesse jogo por vários motivos. Eu tô afastado de Sonic, não é uma coisa que eu procuro, tal. Mas falava jogo de Sonic, o que vem na minha cabeça é aquela nova fórmula do Boost, que eu não consigo gostar. Não é satisfatório para... Talvez jogar seja mais satisfatório, mas ver nunca me gerou interesse de jogar. E quando você faz propaganda, você primeiro tem que ver, para então ficar interessado, né? Eu nunca tive esse interesse. Mas esse aqui tá parecendo um meio termo que pessoas como eu poderiam curtir, né? Inclusive eu ouso dizer que esse é um dos melhores controles que já tivemos num Sonic. Tá, mas e sobre o mundo aberto? Vocês estão tentando me convencer a jogar essa porra? É isso que eu tô entendendo? Todo esse jogo, ele funciona? Bom, na verdade, não é exatamente um mundo aberto. Open Zone é o termo certo. Muito superior a mundo aberto, inclusive. Mas o que raios isso significa? As Open Zones não são um mapa enorme onde tu pode... Porque quando você tem uma zona fechada, você consegue melhorar o game design dela e o map design para fazer com que tudo seja relevante e interessante. Não sei se o jogo executou isso bem, mas é a vantagem que você tem. Cada local vira um parque de diversões para você fazer as coisas. Quando é um open world, você sacrifica muito controle. Você tem que ter outros sistemas muito interessantes para suplementar esse vazio que você vai desenvolver no jogo, porque não vai ter intencionalidade em todo lugar, né? Por isso que muitos jogos que são open world, na verdade, são só
locais chatos, que nada acontece feijoada, mas tem árvore. Entendeu? Então, cuidado com essa galera que vende Open World, Open World, Open World. Open World serve para duas coisas. Para aumentar preço de placa de vídeo, porque Ray Tracing fica falando que é necessário, e num Open World o Ray Tracing vai ser necessário, mas em Open Zone não é. Como nos jogos do Batman, Arkham e tal, por exemplo, né? E pra pegar bobo que acha que horas de jogo é igual qualidade e conteúdo, né? O jogo tem 100 horas, mas 50 dessas horas é enrolação, você se locomovendo de um lugar para o outro sem nada interessante acontecendo. Assassin's Creed moderno? Não sei porque eu não joguei, mas estão falando no chat que seria o caso. Que Assassin's Creed é isso aí, é open world vazio, né? Pode ir para quase qualquer lugar. Na verdade, elas funcionam como várias áreas abertas um pouco menores, onde para você poder ir para a próxima área, você precisa concluir a atual, como se fossem fases, só que bem maiores e não lineares. Resumindo tudo, são zonas abertas e não mundo aberto, o que até se encaixa na história, porque a gente está explorando ilhas, né? Essas open zones, inclusive, me lembram muito os Hub Worlds do Sonic Adventure, que eram áreas abertas para a gente poder explorar, que nos davam acesso às fases lineares, né? Além de conter puzzles, desafios e coletáveis. Esse mesmo conceito é usado pelas Open Zones, porém com a adição de vários elementos de jogos de mundo aberto e RPG, mas sem necessariamente ser focado nesses gêneros. A própria progressão do jogo também é bem diferente. Não temos missões principais e secundárias, temos Eu mais vi foi gente reclamando que Monster Hunter Wilds não é open world e é open zone. Cara, Monster Hunter, para ser um open world, vai ser um passo muito grande de complexidade, por causa da forma que os ambientes são meticulosamente construídos para ter a vida dos personagens, né, dos monstros. Porque, beleza, em Red Dead tem lá o viadinho que vai saltitando, isso aqui, o coelhinho. Claro, tem um monte de outras coisas, né? Tô dando um exemplo bobo aqui. Ok, outra coisa é o nível de comportamento e sobrevivência que o Monster Hunter exige, e tem, né? Então, os ninhos, as perseguições, as rotas, as brigas, a destruição de cenário e coisas do tipo, né? Então, o nível de complexidade de Monster Hunter... O jogo é feito para isso, né? O jogo sempre foi feito para ser um simulador de caçada de dinossauro super realista, né? Vamos dizer assim. Então, ele já é muito complexo nas próprias zonas, né? E ele tem essa possibilidade porque essas zonas são construídas à mão para que isso aconteça. Em um jogo open world de Monster Hunter, isso vai ser um próximo passo muito grande, que se eles conseguirem acertar vai ser muito foda, mas vai dar muito problema, tenho certeza disso. Não vai ser sem custo de processamento, que a Capcom já tá vacilando, né? No próprio Wilds. Não vai ser sem custo de problemas, de bugs, enfim. Mas seria legal, né, ver isso. Com certeza vai ser um grande passo no mundo dos jogos, porque Monster Hunter tem um nível de complexidade bem grande nesse sentido. um objetivo determinado que pode ser concluído de diversas formas diferentes, através das várias atividades das ilhas. Então, sim, o mundo aberto... Quer dizer... As Open Zones funcionam bem melhor do que aparentam. Ela carrega vários elementos de outros jogos e mescla com os conceitos de Sonic, o que curiosamente cria uma fórmula sólida, bem divertida e com um ritmo único. Ok, então Sonic em um ambiente aberto funciona bem, mas eu acho que só dizer isso não transmite o real potencial disso tudo. Existem algumas fangames que possuem um foco no que é chamado de momentum. Esses fangames focam em usar a física e as habilidades do Sonic em ambientes abertos para te fazer ganhar cada vez mais velocidade. Isso faz com que o simples percorrer o mapa seja muito mais satisfatório e acabe incentivando que você domine ainda mais os movimentos e a física para conseguir Nossa, mano, tá pegar. maluco. Eu não tenho motion sickness, mas eu devo ter Sonic sickness, porque na hora que eu vejo o Sonic fazendo essas coisas, eu fico, mano, não é possível. Não tem como jogar um jogo desse. Mas outros jogos estão de boa, mas em Sonic, por algum motivo, eu fico, caralho, mano, não tô entendendo nada. Atravessar o nível. Esse é o mapa, as cores do mapa, a velocidade. Pode ser só skill issue visual, né? Não tenho mais 15 anos de idade igual a vocês. Rápido ou simplesmente fazer umas jogadas estilosas. O jogador de LoL tem que se aposentar aos 20, né? Porque já tá velho, porque o olho já não consegue acompanhar igual a galera de 15 anos, né? Então é isso aí mesmo.
Isso é momentum. Porém, infelizmente, Sonic Frontiers não é focado nisso, mas ele ainda possui um certo momentum. Em várias situações, o jogo parece que tenta segurar um pouco o Sonic. Ele tenta limitar a sua velocidade em determinados momentos para que você não abuse disso e quebre algumas coisas do jogo. É uma questão de design, ele não foi feito pensado no momentum. O irônico é que mesmo assim a gente ainda consegue quebrar vários aspectos do jogo exatamente porque ainda existe um pouco de momentum. Ser Jogador de LoL com 25 anos de idade é considerado velho pra caralho pro competitivo. criativo para usar o cenário e as habilidades do Sonic para alcançar determinados lugares, coletar itens ou só pegar um atalho pelo mapa acaba sendo uma das coisas mais divertidas de se fazer nas Open Zones. E é isso que diferencia um Sonic em mundo aberto, entre aspas. Se os próximos jogos forem projetados desde o início pensando no momentum, tudo isso só vai se expandir e a gente vai conseguir ter experiências ainda melhores. E algo me Mas esses negócios aparecendo bem próximo da gente é complicado, né? diz que isso vai acontecer. O negócio ter o popinho, tipo, na frente do Sonic. E sabe por quê? Ok, nem tudo é um mar de rosas, e mesmo que fosse, vamos falar dos espinhos. O principal e mais notável problema aqui é a questão do polimento. Os popins são o melhor exemplo disso. Acabei de comentar. Você começa a explorar a ilha e meio mundo de coisas vai brotando na Nossa, sua frente. pô, isso aí atrapalha demais. Mas isso não estraga Não é um popinho de longe, né? Um popinho que tá muito perto, cara. Aí não tem como. a sua experiência. Basicamente, todos os problemas de polimento aqui são assim, coisas que não te Alguém meteu um mod boladão pra resolver isso? atrapalham, mas que claramente não tão redondinhas. A questão do jogo não ser baseado totalmente em momentum não é um problema, mas toda vez que o jogo tenta te segurar, limitando a sua velocidade, acaba incomodando. Como eu disse, é uma questão de design, faz sentido, mas ainda incomoda porque esse é um jogo de Sonic, então não me parece muito certo você tentar segurar ele, tá ligado? Outro ponto um tanto deprimente é o final e o último boss do jogo. Sonic Frontiers teve um desenvolvimento rushado lá pro final, por isso eles reutilizaram muita coisa, e isso fica bem claro lá nas duas últimas ilhas. Mas o principal problema mesmo é o final da história. Eu não vou dar spoilers, mas é anticlimático. O próprio boss final é frustrante. Embora eu ainda goste de alguns aspectos da batalha, não dá pra negar que é o pior boss do jogo. A maioria dos problemas do Frontiers vieram do seu desenvolvimento conturbado. Afinal, esse provavelmente foi o jogo mais desafiador para Sonic Team nas últimas décadas. Com certeza. Adaptar um Sonic para mundo aberto não era tarefa fácil e poderia ter dado errado de tantas e tantas formas. Felizmente, eles acertaram muito mais do que erraram. Mas até chegarem nessa fórmula que deu certo, foi uma jornada de tentativas e erros. Vários playtesters vazaram como o jogo tava na época do desenvolvimento e boa parte do feedback desses caras não foram lá muito positivos, né? Então a Sonic Team ralou muito para conseguir corrigir os problemas e fazer tudo isso funcionar. Mas claro, nesse caminho todo, muitos problemas foram gerados. Alguns foram possíveis de se corrigir, outros não, como é o caso do Popin. E até a questão dos trilhos e as sessões de plataforma que parecem tão desconexos. Eu ia comentar isso, tipo, uma coisa que me desanimou vendo esse jogo é essas coisas random no céu. Eu ia até perguntar, pô, tem alguma coisa do lore que faz sentido, mas eu acho que, mano, faz o mundo, só deixa o mundo normal. Não precisa ter um monte de plataforma aleatória ali, flutuando sozinho e tal. Deixa o jogador fazer as coisas, sabe? Constrói como se fosse um mundo normal e dê opções dentro disso pro jogador fazer as coisas legais. Todo o ambiente realista. Isso é devido ao fato de que todos esses elementos só foram inseridos muito tempo depois, exatamente porque o jogo carecia desses elementos tão básicos de um Sonic. Portanto, O negócio é que essa foi a solução fácil, né? Adicionar. Mas usar o próprio ambiente, né? Como são zonas, você ter a perspectiva de fazer o design, levando a zona em consideração, para fazer com que o jogador possa demonstrar a sua habilidade de corrida, né? Usando a própria zona, seria um negócio bacana. Né? O jogador tem um rio, ele consegue correr tão rápido que ele corre por cima do rio. Então ele consegue usar isso como um trilho, entre aspas. Você usar paredes de montanha, falanges, coisas do tipo, é uma possibilidade também. Né? Você conseguir subir algumas árvores maiores e usar isso para se projetar e pular lá para frente, coisas assim, né? Usar as próprias construções de algumas áreas para ficar pulando de telhado em telhado.
Foi um desenvolvimento um tanto conturbado, mas que infelizmente no final conseguiu acertar, apesar de... Realmente me desanima muito essas plataformas flutuantes aí. Porque pra mim estética importa muito, né? Estética e história são duas coisas que eu tô levando muito em consideração nos jogos nos últimos tempos. Gameplay nem tanto. Então, realmente, não parece um jogo tão bom assim como um produto, assim, né? Tipo, caraca, tá redondinho. Mas ele parece um jogo com muito amor. Um jogo que eles tentaram se desafiar para fazer coisas maiores. Ele pode servir de base para algo muito mais interessante no futuro. Aquela primeira versão meio capenga, mas que você fala, tem alguma coisa aqui. Tá ligado? O moleque é novo ainda, mas tem talento no futebol. Vai lá, continua treinando. Tivemos um final feliz. Só que com todos esses problemas no desenvolvimento, Pô, mas é feião os negócios flutuando, né? o jogo acabou tendo muito conteúdo cortado, exatamente pela falta de tempo até o lançamento. Mas aí a SEGA teve uma ótima jogada. Ainda em 2022, ela anunciou que o Sonic Frontiers receberia 3 atualizações gratuitas ao longo de 2023. Saiu em 22 do jogo, então. Isso permitia não só que novos conteúdos fossem adicionados, mas como também muito do conteúdo que tinha sido cortado fosse recuperado e ainda implementado no jogo. Só que mais interessante do que isso foi o fato de que essas atualizações também corrigiram muita coisa do jogo, e eu não me refiro somente aos bugs. Morio Kishimoto, o diretor Não da... considera gameplay, Narras? Não é que eu não considero, é que na minha lista de prioridades hoje em dia, eu estou procurando jogos que tenham uma experiência narrativa mais intensa do que a questão de gameplay. Então, eu não estou jogando jogos onde o foco puramente é o gameplay. Entendeu? A galera, se ela tá jogando Vampire Survivors da vida. Eu não tô jogando esse tipo de coisa, porque esse tipo de jogo, o gameplay que é o foco. Eu não tô tão interessado nisso. Mas, claro, jogos que eu vou jogar, que eu me interessei pela estética ou pela história, eu quero um gameplay bom. Sonic Team criou um Twitter e foi trocar uma ideia com os fãs. Ele pegou o feedback direto da comunidade. Vai jogar The Last of Us? Então não, porque eu não me interesso muito pela estética em geral. FPS não é muito minha praia. Nunca me interessei muito por The Last of Us. Então não vou jogar o 2, não. O 2 eu assisti algumas coisas no YouTube, mas eu não posso dar opinião. O 1 eu já joguei, muito tempo atrás. Muitas coisas legais, é um produto muito bom, mas não me pega, entendeu? Sobre o Sonic Frontiers, tudo que tava meio paia e que poderia melhorar, e pô, isso é legal. Ele vai agora pegar todo esse feedback, né, e implementar nos próximos jogos, não é? O plot twist foi que o Morio só mandou um "pra que esperar? Bora testar tudo isso no Frontiers mesmo, kkk". E bom, foi o que ele fez. As atualizações do Frontiers também serviram para implementar e corrigir muita coisa do jogo com base no feedback que o público passou para ele. Vários aspectos do jogo que muita gente reclamava foi alterado pelas E atualizações. vocês do chat que estão reclamando do jogo, vocês estão reclamando do jogo base ou do jogo pós todas essas melhorias aí que ele tá falando? O pessoal falou tanto do quão seria legal se o jogo tivesse mais momentum, que literalmente adicionaram uma opção para remover uma limitação bem grande na velocidade do Sonic, e ainda implementaram o Spin Dash, que é literalmente a coisa mais quebrada e divertida desse jogo. Isso acrescentou momentum e transformou o flow do jogo, ficou muito mais gostosinho de jogar. E isso mostra que eles ficaram cientes da importância desse momento. Então espere ver bem mais disso nos próximos jogos. A Amy, o Tails e o Knuckles também acabaram virando personagens jogáveis, coisa que não tínhamos, digamos que desde 2006. E até a dificuldade do jogo, que o pessoal reclamou que era fácil demais, e eu me incluo nesse meio, bom, eles ouviram, agora sofra pra dar parry nos golpes do Wyvern. Mas a mudança que foi mais inesperada foi que o jogo corrigiu o The End. Não, é literalmente o The End do jogo. Todo o ato final do jogo foi refeito e muita coisa mudou. O boss final, que era o pior boss do jogo, literalmente se transformou em talvez o melhor. E todo o encerramento melhorou uns 300%. Finalmente, isso sim era um final à altura de um Sonic. E eu digo, esse foi um dos melhores encerramentos que eu já vi nessa franquia. Isso tudo, desde o desenvolvimento conturbado até essas atualizações que recebemos, mostraram uma coisa muito importante. A SEGA e a Sonic Team estão ouvindo o... Isso é legal, né? Isso é bem bacana. O jogo realmente parece que tem muita coisa pra eu, que tô de fora, um possível cliente.
Tem algumas coisas que me interessam e outras coisas que me afastam. E é o suficiente pra eu fazer. Depois eu compro. Depois eu jogo. E esse depois nunca chegar. Vamos esperar a evolução desse jogo aí, né? Público. Eles estão aprendendo com as falhas e estão tentando consertar as coisas. O Moriel Kishimoto ter ido trocar uma ideia com o pessoal no Twitter para pegar feedback e já implementar nas atualizações foi uma das coisas mais legais que eu já vi a Sonic Team fazendo. Sonic Frontiers está longe de ser perfeito, mas ele resgatou a essência dos jogos 3D antigos, ele conseguiu criar uma nova e sólida experiência e ainda mostrou que a Sonic Team tá ouvindo a gente. Por isso, essa franquia tá no caminho certo. Por isso, esse jogo foi o mais importante das últimas décadas para essa franquia. Ele tá Realmente limpando... parece, né? Puramente, não só por tudo que ele falou, mas a mudança de gameplay já é o suficiente pra ser isso, né? terreno para que os próximos jogos possam ocorrer ainda mais. Sonic Frontiers foi um baita acerto, mas os próximos jogos têm um potencial ainda maior. Eles vão corrigir, polir e expandir tudo que vimos no Frontiers. Finalmente, a franquia tá na direção certa. Aí, ó. O próximo aí, quem sabe, seja o suficiente pra me convencer a jogar. Eu sou muito simpático a Sonic. Eu gosto da estética, eu gosto do design dos bichinhos, eu gosto das músicas principalmente, eu gosto da vibe shonen. Eu só não gosto dos jogos. É foda, né? Só não gosto do principal, que são os jogos. Mas não porque eu acho eles ruins, necessariamente. Eu só não tenho nem interesse. Então não consigo julgar. Eu falo aqui brincando algumas coisas e tal, mas eu não posso falar de verdade o que eu acho dos jogos, porque eu não joguei. Mas eu sinto que eles não me pegam ainda por algum motivo. Talvez eu só não seja o público-alvo dos jogos mesmo, acontece. Mas eu tô esperando. Assim, eu acho que esse aí já é um passo bem mais próximo, um passo na direção do que eu gosto. Em comparação aos outros que eu comentei mais cedo, que eu não tenho interesse. Esse aí já tá no meio termo, mas o jogo ainda parece que tá, né, tá evoluindo. Vamos ver. Frontiers 2 aí. Os clássicos 2D eu acho legaizinhos, mas eu sempre ficava, quando eu era pequeno, né, eu ficava preso na segunda fase, né, do cassino, que era a cidade de noite, um cassino, sei lá. Eu ficava preso lá, não sabia sair. Aí eu nunca continuava. Mas eu joguei vários Sonics 2D. Mas eu jogava super casualmente, tipo casa de amigo, no computador de alguém. Eu nunca gostei de plataformer. Eu jogava porque era o que tinha. Tanto é que eu nunca zerei o meu Super Mario Bros. De Super Nintendo. Eu jogava porque tinha, era divertidinho. Mas quando tinha outras coisas pra jogar, Zelda Link to the Past eu preferia. Quando meu PlayStation 1 jogar Final Fantasy, Breath of Fire, Dragon Valor, preferia. E por aí vai. Eu odeio todas as fases de cassino do Sonic, eu odeio. Aparentemente tem alguns odiadores também desse tipo de design de fase. Mas interessante. Eu quero ver Sonic se dar bem. Eu sou simpático a Sonic, eu acho legal. Eu assisti os filmes e me diverti muito, né? Tirando os grandes problemas que os filmes tiveram. Com as partes que não envolviam o Sonic, né? Mas bacana. Bom vídeo aí do J Start. 2 anos já o vídeo. Caraca, mandou bem. Os fãs de Sonic estão se reunindo aqui na live pra tentar me fazer virar fã de Sonic. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou fã de Sonic, né? Mas eu estou assim. Isso aí. Vai lá, Sonic.